amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É um programa feito pelo Movimento de Trabalhadores Cristãos do Regional Nordeste 2. A gente partilha e pede que cada vez mais a gente divulgue, curta e compartilhe com mais pessoas, para a gente poder chegar a mais gente. Hoje, no nosso espacinho aqui, no nosso espaço, no nosso cenário, eu coloquei esta imagem de São Bento, o querido São Bento, cujo dia 11 passado a gente celebrou a sua festa, o seu dia. Um exemplo de homem que renuncia a toda uma lógica de mercado, a uma lógica em que a religião vai se diluindo dentro da política cruel, dentro do mercado que não vê pessoas, vê apenas valores de compra, e começa na vida silenciosa e monástica a propor uma nova comunidade, onde oração e trabalho são essenciais para gerar uma nova sociedade. Acho que é importante esse exemplo do São Bento para a gente começar a nossa reflexão. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. 15º domingo do tempo comum, 15ª segunda semana do discipulado e da missão.
O evangelho de hoje é de Lucas 10, do 25 ao 37. E eis que se levantou um doutor da lei, pondo-o à prova e dizendo: Mestre, é fazendo o que eu herdarei a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como leis? O outro respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo amarás como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Porém, ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que depois de o despirem e espancarem, o abandonaram, deixando-o quase morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele caminho e ao vê-lo passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, viu-o e teve compaixão. Aproximando-se, ligou-lhe as feridas, jogando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a própria montaria, levou-o para uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 moedas, 2 denários, deu-os ao estalageiro e disse: Trata dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 que parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: O que praticou misericórdia com ele. Jesus disse-lhe: Vai, e também tu faz o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 15º domingo do tempo do discipulado e da missão. Esse tempo que a gente tem, em que Jesus faz a sua catequese com a gente. Ele vai ajudando a gente, orientando a gente a continuar sendo comunidade de fé, de resistência, de muita luta por justiça, tudo isso na amorosidade. E nesse texto, Jesus apresenta o que há de mais revolucionário na sua agenda. O que há de mais revolucionário na sua agenda, por mais que a gente goste muito desse termo, não é diretamente o termo libertação, não é o termo justiça, não é outra coisa que nos lembre algo que nos movimente politicamente. O que há de mais político na prática dele é um termo que a gente ainda não pegou de cheio. É a misericórdia. O que há de mais revolucionário na mensagem de Jesus é a misericórdia. Porque ela baliza toda a sua conduta política, ética, moral, de fé. Nada passa sem o crivo da sua misericórdia. Tudo que ele prega, diz, ensina e faz a partir desse crivo, da misericórdia. É assim que ele diz em outros momentos. É assim que ele, vou usar esse termo, julga aquilo que lhe trazem como dúvidas, como questionamentos. Tudo é respondido a partir da misericórdia. É ela que é a porta libertadora do seu projeto político.
É nela que ele diz: quem não tiver pecado, atire a próxima pedra, a primeira pedra. É nela que ele diz que aquele trabalhador que chegou mais tarde na vinha merece ganhar tanto quanto o outro, porque deve se ganhar não segundo aquilo que faz, mas segundo aquilo que precisa, que merece, nas nossas condições. É nela que Jesus orienta qual é a nossa conduta com os nossos inimigos. Então, ela é basilar. E nas nossas comunidades de fé, ela é a chave mestra para a gente poder viver em comunidade. É a sua misericórdia. Jesus continua caminhando e no meio do caminho, um dos entendidos, como a gente costuma dizer, lhe faz uma pergunta muito séria. Um dos mestres da lei lhe faz uma pergunta e ele entende essa pergunta como é uma pergunta de alguém que sabe do que está dizendo. Mas a partir dali Jesus vai dizendo o que é importante para a gente viver enquanto comunidade de fé e de amor nos nossos vários espaços para fazer a nossa caminhada de militância. Ele pergunta o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. O que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Me diga o que é que eu tenho que fazer para ganhar o meu prêmio. O meu prêmio. Jesus se volta para ele e disse: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? E ele repete algo que é significativo, que é bonito, mas como muitas coisas que são bonitas e significativas, que foram se transformando apenas em ritualística, foram se transformando em etiqueta, acabam que perdem valor, que ficam vazios, falta sangue correndo nessas veias. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tu respondeu bem, faça isso e terá a vida eterna. Só que o próprio mestre da lei percebe que a resposta dele é tão vazia quanto o coração, o centro daquela religião estéril naquele momento. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí uma pergunta mais séria: quem é o meu próximo? Que talvez seja uma pergunta que, quando a gente chega na militância, nos espaços de organização, nos espaços de luta política, na própria comunidade, na pastoral, onde a gente quer estar para perceber qual é a nossa missão ou para o que é que a gente tem jeito na comunidade, a gente pode estar se perguntando: quem é o meu próximo? Quem é o destinatário da minha presença, do meu olhar solidário? E aí Jesus apresenta uma parábola, uma história para resolver esta questão. O homem está indo de Jerusalém para Jericó, logo entende-se que é judeu, e está indo para um lugar que, para aquele pessoal daquela época, já se sabe, que é um lugar que é de difícil acesso, que é perigoso, e aí ele sofre um assalto, mas um assalto violentíssimo. Ele quase sofre, ele é praticamente uma tentativa de latrocínio. Eles roubam tudo dele, espancam, deixam quase morto. Aí, o mestre da lei passa, aí um sacerdote passa. Se ele passa naquele caminho, é porque ele passou a semana toda servindo no templo de Jerusalém e deve estar voltando para casa. Ele passou a semana toda servindo no templo. Ele passou a semana toda fazendo aquilo que ele acha que é servir a Deus.
E quando termina de uma semana inteira fazendo isso, ele olha o homem caído, quase morto, e simplesmente passa do lado e vai embora. Um outro entendido religioso, um levita, passa do mesmo jeito, não se sabe nem se olha, né? Apenas vê alguma coisa ali, passa a vista e vai embora. Um samaritano, judeus e samaritanos se odiavam por questões seculares, desde os assírios, confusão com os assírios, se odeiam. Para esse judeu, o samaritano é um herege, do ponto de vista religioso, é uma raça podre, é um lixo do ponto de vista da raça, e é um inimigo político. E aí, mas é esse samaritano que faz o gesto. A gente não está dizendo que esse samaritano era um homem bonzinho, que ajudava todo mundo, que era um Papai Noel, uma sacola cheia de brinquedos, espalhando amor por onde passa. Ninguém está dizendo isso. O texto só fala que era um samaritano. Alguém com o mesmo direito, entre aspas, do judeu de sentir ódio dele. A relação de ódio ali é mútua. Por que é que esse homem que odiava a raça do outro conseguiu parar e fazer tudo isso? O gesto está nas palavras que aqui estão no meio, perdidas, e a gente às vezes passa despercebido por elas. Aquele samaritano não parou porque era santo, porque era bondoso, porque era carinhoso, porque tinha uma camisa I love judeu. Ele não parou por isso. Ele parou porque, assim como qualquer um, como o sacerdote e o outro levita, viram aquele corpo no chão, qualquer um iria parar, ele decidiu ir adiante daquele gesto. E fez um gesto e se deixou sentir outra coisa. Ele viu aquele homem. Ele pulou daquela ideia só de passar pelo corpo, eu vou passar ao lado, para nem me contaminar. Ele deixou-se ver, ele olhou para aquele homem, e a partir disso ele sentiu compaixão. Ele se abriu para sentir o que uma pessoa, de fato, humana pode sentir quando vê o seu irmão caído. Ele não fez esse gesto todo porque ele é bom, porque ele ama judeus, eu repito. Ele conseguiu quebrar esta barreira, né, do sofrimento xenofóbico que os judeus tinham por eles e vice-versa. Ele venceu esta barreira porque ele não fez o mesmo gesto de passar ao largo. Ele resolveu dar um passo adiante. Aí ele viu. Não dá para ter compaixão apenas por ouvir dizer. Necessariamente aquilo que nos provoca tem que estar ligado a gente tem que ver, a gente tem que olhar. Ele viu e a partir disso sentiu compaixão. Cuidou do homem. Ora, se o homem estava quase morto, né, ele não só cuidou, ele recobrou a vida daquele homem. Levou para uma pousada, pagou por todo o serviço. Disse que quando voltasse do caminho que ele ia também certamente para negociar, fazer outras coisas, ele ia pagar o resto, se tivesse tido gasto. O gesto é esse: ver e ter compaixão. Quem é o nosso próximo? É aquele e aquela que nos provoca a dar um passo adiante e ver a sua realidade.
Não é só aquilo que nos faz ter uma resposta politicamente correta na rede social. O nosso próximo, a nossa próxima, são aquelas que nos motivam a dar um passo adiante. Hoje seria o quê? Desse mundo que a gente vive. Talvez não é só passar ao lado. Talvez é aquele que nos faça sair da rede social. Aquele que nos faça deixar de ser cristãos, ou solidários, ou militantes, apenas na rede social. Aqueles que nos animam a dar um passo adiante e ir para a rua. Não ficar só na rede. E a partir disso sentir compaixão. Sabe? Ter misericórdia. Ou seja, sentir o nosso coração ficar quase que miserável, pobre, esfacelado, vendo a dor do outro e reconhecer a miserabilidade do outro. É isso que nos ajudará. Jesus se volta para o homem e diz, sim, então, qual dos três é o próximo daquele homem que estava quase morto? E o mestre lá disse, aquele que agiu de misericórdia com ele. E a conversa encerra rápido. Então vá e faça a mesma coisa. Nesse texto não tem arrudeio. Se você sabe que o próximo daquele, o próximo de quem está sofrido, é todo aquele, é toda pessoa que agir com misericórdia, então vá e faça a mesma coisa. O crivo é a misericórdia. É agir com misericórdia. Então, eu acho que a pergunta, se a gente está no tempo do discipulado e da missão, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na militância, no partido político, no sindicato, na pastoral, igreja, terreiro, comunidade, conselho de moradores, aonde você estiver, eu penso que a lição para a gente é como é que a nossa missão está, como é que a nossa comunidade e o nosso grupo está agindo. A gente está agindo de maneira só rotineira, ritualística. É só isso. A gente está fazendo as coisas que a gente faz sempre, porque sempre fez e é assim, e pronto. Ou na nossa prática política e de fé, a gente está olhando para a realidade das pessoas. A gente está vendo primeiro. Porque sem ver, sem enxergar o outro, não adianta discurso nenhum, oração nenhuma. Às vezes a gente está na missa e diz assim, rezemos pelos agricultores. Eu nunca vi um agricultor, não sei o que sofre. Quando um agricultor sem terra está na rua, está numa manifestação, eu chamo de bandido, de ladrão, de terrorista. Então a minha prece é vazia. Ela não comove a mim, porque que eu acho que ela tem a obrigação de comover a Deus. Ela não me move. Por que ela vai mover alguém mais? É preciso que a nossa prática de fé seja baseada naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, nas pessoas que tomam dignidade na frente da gente, porque deixam de ser números e agora elas são pessoas, são gente. Isso é tão forte que as nossas comunidades de fé e de luta, há muito tempo aprenderam com a JOC a fazer a revisão de vida. E a revisão de vida tem 3 pilares. E o primeiro pilar dela é o ver, para depois julgar e depois agir. Sem ver, sem enxergar, a gente não consegue agir. E depois que a gente vê, aí o coração da gente pode se encher daquela realidade, pode ficar cheio daquela realidade e transbordar de compaixão, transbordar de misericórdia. Por que a nossa luta enquanto militantes, enquanto agentes de pastoral, é muito grande? Porque a gente luta contra um sistema que não vê, que não nos enxerga, que não tem compaixão por ninguém. Por que a nossa luta é essa?
porque é uma luta de ter misericórdia por todos e todas que não recebem misericórdia desse sistema que mata, que fere, que exclui. Por que a nossa luta é muito forte? Porque enquanto a gente está pregando misericórdia aos mais pobres, que, por exemplo, pagam mais impostos no nosso país do que os ricos, você tem um Congresso que não sabe o que é misericórdia com a classe trabalhadora, que é contra a redução da nossa jornada de trabalho, que é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que é contra uma divisão mais justa, onde os ricos paguem mais impostos do que os mais pobres. Porque esse Congresso que aí está, uma grande classe política que aí está, ela é uma classe que não consegue ter misericórdia, porque nunca viu um trabalhador, nunca viu uma trabalhadora, nunca olhou nos olhos de um pobre, nunca olhou nos olhos de uma mãe pobre. São latifundiários, são herdeiros, quando não são vassalos, são capachos, são servidores dos mais ricos, estão comprometidos com eles, nunca viram um trabalhador na sua frente, de fato. Eles até olharam, muita gente, mas nunca conseguiram ver, nunca deram um passo além, viram, e sem esse gesto, nunca sentirão compaixão. Por isso que é importante que a gente dialogue nas nossas comunidades, que é importante que nos espaços onde há a representação política, ali estejam pessoas comprometidas com a revolução da misericórdia, do olhar os mais pobres, os mais sofridos, e ter compaixão. Há um dito, que eu creio que é de um teatrólogo ou de um filósofo, eu não estou me recordando o nome agora, mas que se diz: os ricos farão tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Porque há um sistema que não tem coração, que não tem misericórdia, que vê um pobre quase morto na rua e passa ao largo. Esse sistema não vai ser capaz de ter compaixão. E assim como esse sistema, ele é chancelado na figura do sacerdote e do levita que passa ao largo, as nossas religiões muitas vezes legitimam este sistema quando veem os mais sofridos e passam ao largo. Quando aquela liderança religiosa, seja pastor ou padre ou leigo, chega em uma comunidade pobre e desmonta toda a caminhada pastoral que ali está, ela chancela esse tipo de projeto em que os mais pobres não têm vez porque não são vistos. Quem usa do seu púlpito, mesmo tendo consciência de toda a realidade que a gente sofre, e não consegue dizer uma palavra de coragem para a classe trabalhadora e para os mais pobres, é o sacerdote que passa ao largo. Se a nossa prática de fé e de militância passa ao largo de quem está próximo de nós, de nada serve, porque revolucionário mesmo é a misericórdia. Isso é algo que a gente precisa ter na vida, na caminhada, avaliando sempre. Se a gente for olhar para a história da militância da classe trabalhadora, até algumas décadas atrás, o nosso próximo não era o homem e a mulher negra. O nosso próximo não eram gays, lésbicas e trans. A gente nem falava
destas pessoas. Aos poucos, nós fomos dando um passo além, olhamos para esta realidade e nos movemos de compaixão. E a classe trabalhadora foi agrupando a sua agenda, uma luta que reconhece a mulher na classe trabalhadora, mas a mulher negra também, o homem negro, que reconhece o trabalhador e a trabalhadora gay, lésbica e transexual. Então é importante que a gente entenda isso. Até nós, em dado momento histórico, nós passamos ao largo de várias agendas que são importantíssimas para nós hoje. Isso é um sinal de que ou a gente vai continuamente olhando, dando um passo, olhando em volta para se mover de compaixão, ou a gente entra numa militância estéril, vazia. Mas volto a dizer, é justamente por isso que nos nossos espaços de formação, revolucionário é a misericórdia. E revolucionário é dizer que nos espaços de decisão, dentro de uma sociedade tão cruel como essa nossa, é hora de tirar dos tronos os poderosos que não têm misericórdia e elevar os humildes que têm misericórdia. Enquanto a gente tiver um congresso onde 70% é feito de gente que é patrão, nunca foi trabalhador, no mínimo 70% do nosso congresso nunca trabalhou na vida. Era herdeiro, ficou ali, herdeiro político de alguém, herdou uma fazenda da família, herdou uma fábrica, nunca trabalhou mesmo, nunca bateu ponto, nunca recebeu salário, não sabe nem o que é contra-cheque, não sabe o que é folga, não sabe o que é férias. Enquanto nós formos representados, enquanto a classe trabalhadora for representada por quem não trabalha e nunca trabalhou, como é que a misericórdia e a compaixão vão ser voltadas para os mais sofridos? Nunca. Porque quem não enxerga esta realidade nunca vai conseguir ver isso. Nunca vai conseguir se mover a isso. Daí, como eu disse, a figura do nosso irmão Bento. Diante de uma igreja que, naquele momento, estava servindo de exploradora dos mais pobres, com a liturgia vazia, estéril, ele reúne um grupo de pessoas, se afasta e, com o lema rezar e trabalhar, forma uma comunidade de trabalhadores, de operários que vivem do próprio sustento, comem o que plantam, consomem aquilo que produzem, vendem até hoje. Se a gente chegar nos nossos mosteiros, você vê que os monges estão trabalhando para viver. Fazem pão, fazem vinhos, licores, artesanatos. Essa imagem mesmo eu comprei do mosteiro no Pará. Eles produzem imagens sacras para se sustentar. E rezam pela humanidade. Né? Santificam o dia através da liturgia das horas. Da manhã nas laudes, né? Na hora média, à tarde nas vésperas, à noite nas completas. Isso é um modelo, evidentemente que em alguns espaços pode ser que esse modelo não esteja se renovando, esteja se perdendo no tempo enquanto profecia. Mas aquilo que o Bento pensou para este modelo é uma profecia. É uma sociedade alternativa. É uma comunidade alternativa a tudo aquilo de podre que estava acontecendo lá na época.
E, a partir disso, juntar mais pessoas para construir esse mundo de forma alternativa. Isso é muito profético. Fora todo o oásis de mística que a Ordem de São Bento nos fornece. Mas para pensar dentro dessa caminhada nossa. É interessantíssimo isso. Só pessoas que se movem de compaixão e de solidariedade são capazes disso. Então está na hora da gente revisar na nossa mente durante essa semana como é que a gente está olhando para a nossa realidade. Ou se a gente está olhando ou não. Como é que a gente se move? Quem são os nossos próximos nas nossas comunidades? E como fazer dos nossos espaços de representação política espaços revolucionários de misericórdia, onde só pode entrar aquele que enxerga o outro. Quem não enxerga o outro, trabalhador, trabalhadora, pobre, não pode nos representar. Durante esse mês ainda segue a luta do plebiscito, e é importante a gente entrar de cheio nisso, nas nossas comunidades, para discutir sobre a redução da jornada 6 por 1, sobre a taxação dos mais ricos e a isenção de imposto de renda para até R$5 mil de forma integral e R$7 mil de forma parcial. É importante a gente chegar nos nossos espaços para ter esse gesto de compaixão com quem sofre. E de ir para a rua. Os nossos movimentos e comunidades estão indo para a rua para dizer que o nosso país é soberano, para dizer que ninguém de fora pode gritar e dizer o que é que a gente tem que fazer aqui e ficar criando guerras tarifárias apenas para tentar salvar os seus vassalos que respondem por crimes contra os mais pobres, contra os sofredores. A gente precisa de gente nos nossos espaços com um olhar misericordioso, para que nunca mais alguém diga, diante de 700 mil mortos, que foi só uma gripezinha, mas que se mova de compaixão por quem mais sofre. Vamos concluir esse nosso momento orante, esse nosso momento de reflexão, com uma oração do Islã, do mestre Rumi. Não há senão ele. Dentro e fora do meu corpo não há senão ele. Meu corpo, vida, veia e sangue nada são senão ele. Como é possível crer ou não crer? Não há em mim espaço para a dúvida. Ele está em toda parte. Essa oração bonita eu dedico a todos nós, mas nós, enquanto movimento e as comunidades que nos escutam aqui, eu queria dizer uma coisinha bem rapidinha. Eu estou há um bom tempo fazendo essa nossa reflexão e recebo mensagens tão queridas e sei do esforço que é isso, de preparar, de pensar, de rezar, de entender e de dizer o que sinto, mais do que o que eu penso, mas dizer o que é o sentimento da caminhada. Mas isso não acontece se não tiver trabalhadores fora, que editam, que organizam. Aqui, eu acho que uma boa parte conhece o nosso irmão Alexandre, que é quem edita, que faz os links, que organiza tudo, que cuida da TV MTC. O nosso irmão, na semana passada, fez 50 anos, fez bodas de ouro com a vida. E em nome do movimento, em nome da TV MTC, e digo em nome de cada um e cada uma de vocês que participam com a gente sempre, eu quero desejar muita saúde e muita paz para o companheiro, que é o responsável, que é o coração desse momento que a gente faz. Sem ele, sem jogar o link, sem editar, sem organizar tudo, sem jogar lá no canal, nada disso tem. Então, rezem por ele, pela vida dele, pela família, por tudo, e dizer da nossa gratidão, né, ao companheiro, ao nosso
irmão que faz 50 anos, viu? Tá com cara de 48, mas fez 50 anos, viu? Muita saúde e muita paz. E a todos e todas, muita saúde, muita fé, que nunca nos fuja de nossos olhos quem é o nosso próximo. Até mais. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. E venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.